nos aguarda. Para bater esse bate-papo, tá certo? Eu queria chamar, né? Deixa eu ver quem eu vou chamar primeiro aqui, né? Vou chamar quem já estava aqui agora no palco indo agora, tá certo? Então, uma salva de palmas de volta aqui para a Karina e para o André. Animação em pessoa aqui, muito bem, tá certo? Queria chamar o palestrante que falou ontem, tá certo? Falou aqui sobre você usar inteligência artificial e várias outras tecnologias para criar um produto massa. Renato Medeiros. O nosso super especialista aqui de resolver problemas complicados, tá certo? O cara que falou ontem aqui sobre 5 passos aí para você se tornar um desenvolvedor fantástico. Cláudio Miranda. E por último, o cara que acabou de falar, nem saiu do palco direito, mas está querendo fugir, tá certo? O cara da Red Hat, que começou a carreira dele aqui na Campus Party, Rinaldo! Ok, galera, olha só. Aqui é o negócio seguinte. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Acho que tá todo mundo pegando na câmera aqui? Como é que tá a câmera aí? Todo mundo pega na câmera aqui, não? Beleza? Então tá bom. Pessoal, vocês podem puxar a cadeira para sentar se preferirem, né? Pode ficar em pé, como preferirem. Pessoal, o negócio é o seguinte. A gente vai querer as perguntas mais cabulosas que vocês puderem imaginar, tá certo? De como crescer na sua carreira, tá certo? De como avançar, de habilidades, tá certo? Então, sejam específicos no que vocês querem saber, qual é a maior dificuldade que vocês têm nesse momento, como é que a gente pode ajudar vocês. Nós vamos juntar essa galera toda aqui. Olha, tem uma oportunidade de ter essa galera fera aqui te ajudando a dar o próximo passo, é raro. Agora, se você não estiver pensando no qual que é o seu próximo passo, pergunta pra gente qual que é então, né? Pode ser. Mas se você não perguntar, a gente não tem como te ajudar. Tá certo? Então, você passa o microfone pra gente ou a gente passa aqui? Tem que passar um, tem que ficar um aqui. Então vamos lá. Quem que é o primeiro aí? Vai lá. Já tá lá, beleza. Olá, olá, boa noite. Então, a minha pergunta é mais na ideia de próximos passos. Em agosto desse ano, vou estar indo para a Duke University, onde eu transicionei de carreira. Não estão me escutando agora? Perfeito? Então, a minha pergunta vai ser mais relacionada a próximos passos. Em agosto desse ano, vou estar indo para a Duke University, onde eu vou cursar Engenharia Elétrica e da Computação. Fiz aí uma transição de Ciência da Computação por esse interesse em querer juntar tanto essa área de embarcados com software, enfim, aplicação de inteligência artificial também nesse sentido. Já tive aí algumas experiências com programação, sou técnico em informática também, e comecei a empreender na área, mas em relação a tecnologias, estou até tremendo, como vocês podem ver, eu não sei em que tecnologia especificamente eu deveria focar, ou se eu deveria entender a tecnologia mais como uma ferramenta para resolver problemas. Enfim, qual poderia ser os meus próximos passos, dadas essas oportunidades que eu vou ter aí, como crescer na carreira nesse sentido. Obrigado. Só uma pergunta, você vai para a Duke University, você já é profissional aqui e vai fazer um curso de graduação, pós-graduação, o que você vai fazer lá? Eu tenho só 19 anos, apesar da cara de velho, né? E vou fazer graduação. Então você não é profissional agora, mas você falou que já empreendeu e tudo mais? Então, é porque eu comecei a empreender quando eu tinha 15 anos. Já fundei 3 startups, 2 delas aí na área de tecnologia. Entendi. E você vai fundar startup lá na Duke também, não? Espero, né? Então tá bom, ok. Quem quer começar? Próximo passo? Vamos lá. Cara, eu acho que um próximo passo aí é justamente você ter um foco, né? Para onde você vai agora, né? Você vai fazer o curso, mas você tem que ter claro qual é o teu objetivo com esse curso, né? O que eu quero alcançar. Eu sempre falo isso, você tem que saber qual é o pontinho que tu quer chegar para traçar a linha até lá. Às vezes é uma reta, muitas vezes não é, a maioria das vezes não é. O problema, a gente até falou em outra talk aqui mais cedo, é quando você não sabe onde esse ponto está. Porque aí você não sabe para que lado você vai começar a tua linha. Ela começa para o norte, para o sul, leste, oeste, como eu começo ela? Então, se eu posso te dar uma dica aí, eu acho que o próximo passo é você ter bem claro o teu objetivo.
E assim, complementando com isso, né? Aí você vai pensar, pô, mas o que é meu objetivo? Eu nem comecei a faculdade ainda, e eu passei por isso na ciência da computação, que eu achei que eu ia programar jogo, né? Todo mundo. Aí eu vi que não tinha nada a ver, que eu fui aprender camada OS e as coisas nada a ver. Cara, então assim, o que é que eu penso? Para complementar, quando você chegar lá, testa a água, velho. Vai testando o que você curte em cada coisa, que vai ter um montão de área lá também. E com a bagagem que você já trouxe, vai dar o clique, velho. Você vai saber. E aí, quando você estiver mais pra frente, eu acho que quando der, eu até me arrepio, quando der aquele clique, você vai ter certeza que é ali. Mas eu daria a dica, para você achar o foco, caso você não saiba, testa tudo. Vai testando, porque vai ser bagagem que não vai ser tempo perdido. Bom, você falou que já fundou 2 startups, né? Provavelmente tiveram dificuldades, não deu muito certo, é comum, tá? Mas como você está indo tentou a parte de software, está indo para a parte de hardware, a primeira coisa que você pode tentar é o seguinte: você tem uma zona de conforto, que você sabe aonde aplicar esse hardware. Então eu começaria por aí. Olha para o mercado, vê qual necessidade que o mercado está precisando e tenta ver, dentro do conhecimento que você já tem de bagagem, para onde você pode dar o primeiro passo. Aí você vai. O mercado não está aceitando bem? Ok, vou deixar isso aqui um pouco do lado, vou testar outra coisa. Aí vai nessa linha. Mas esse norte, ou leste, ou oeste que você vai tentar, só na tentativa. Tá? Não tem um caminho, não tem uma bússola que vai te apontar para isso. Então vai ter que ser experiência, você tem que estar muito atento ao que o mercado está precisando. Você já está nessa área de empreendedor, então saca, o mercado está querendo isso. O que eu tenho de bagagem, o que eu posso aprender a mais? Eu vou começar por aqui, porque o meu caminho de retorno pode ser mais rápido. E aí vai te dar aquele ânimo para continuar. Você tinha comentado, isso me fez pensar sobre, primeira coisa, IoT, Internet das Coisas. Então, a gente tem visto, nos últimos anos, aí, uma proliferação enorme de dispositivos inteligentes que são empregados em inteligência artificial, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagens, movimentos, reconhecimento facial. Se pegar os carros da Tesla, está fazendo muito sucesso, a própria Uber também está fazendo vários projetos pilotos. Não só isso, também tem a parte de saúde, pessoas com dificuldade de locomoção, tendo um tipo de dispositivo que aprenda a forma melhor da pessoa se locomover, tentando identificar obstáculos. Então, quer dizer, eu acho que partindo desse ponto de vista de internet das coisas, tem um universo de coisas a se pensar. Eu não sou da área, mas é algo que, quando você comentou, eu já pensei nisso aí. Se eu pudesse, eu acho que estudar isso aí é colocar mais uma coisa no meu backlog. Olá, boa noite. Meu nome é Ademar. Sou estudante, estou começando agora. Eu estou finalizando um curso técnico de suporte e manutenção de microcomputadores. E recentemente eu passei para conseguir uma bolsa no IFB para um curso superior de desenvolvimento web. E eu queria saber como é que eu posso dar o meu primeiro passo para conseguir o meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, porque é tão difícil conseguir uma vaga. O que eu preciso fazer para conquistar esse tão sonhado primeiro estágio? Opa, boa noite. Desculpa, eu não escutei seu nome. Ademar. Ademar? Boa noite, Ademar. Então, eu passei por esse mesmo problema no início da minha carreira, tá? Então, assim, eu sei o quanto é difícil a gente conseguir entrar na área, principalmente por estágios. Mas o que foi o diferencial? Foi submeter para as entrevistas e fazer, que nem você falou, que está passando para desenvolvimento web. Começar a criar projetos do zero, começar a submeter no GitHub, botar no Git e, tipo, isso foi algo diferencial. Na faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar no hackathon, a gente conseguiu vencer o hackathon. As pessoas pensam que não faz diferença, mas nas entrevistas faziam muita diferença quando eu dizia que vencemos o hackathon. Então, tudo para quem está começando é importante. Independente de você... é besteira. Não, não é. E assim, não ter medo. Porque às vezes a gente vê vaga de estágio pedindo um pleno, um sênior. Cara, submete e vai para a entrevista. Acho que é o que eu faria. E só chamar bastante atenção para a história do fazer. Tá certo? A gente estava até falando aqui com o Henrique, que trouxe o currículo dele aqui mais cedo, né? E a gente, assim, e a história de você colocar no seu currículo um monte de coisa que você sabe,
de novo, né? Principalmente para você, eu vou falar isso para você, que você vai querer montar a empresa, ninguém se importa com você, nem com a sua empresa, certo? Então, pessoal, você mostrar a sua experiência. Ah, mas eu estou fazendo estágio, quer dizer, eu quero meu primeiro estágio, eu estou estudando ainda. Mas não é possível, que você não tenha alguma experiência, tá certo? Você já fez alguma coisa no computador. Por que você gosta de computação? Por que você gosta de montar computadores? Entendeu? Por que você gosta disso? Porque você já fez alguma coisa. Certo? Então você pode construir isso fazendo mais coisas se você puder, mas também olhar para trás, e ver tudo que você fez, né? Tá certo? Então, coisas que você fez para outras pessoas, coisas que você fez para você mesmo, né? Projetos que você tocou porque você curtia, o seu computador que você montou, tudo isso é experiência, Então, olha, em vez de ficar olhando assim, mas minha experiência, a única experiência que vale é o meu trabalho. É verdade, quando você tem qualquer um desses caras aqui, tá certo, que tem 10, 15, 20 anos de carreira, a experiência que conta para eles é sim os projetos gigantes que eles fizeram nas empresas que eles estavam. Mas para quem está começando, qualquer coisa conta, tá certo? Porque é a sua experiência que você tem. Então, não se acanhe de colocar, mas não é colocar o que eu aprendi, é colocar o que você fez. Tá certo? Então, projeto para computador de videogame. Entendeu? Você não precisa dizer que foi para você. Tá certo? Mas você coloca que você fez experiência, o que foi que você aprendeu, qual foi a dificuldade. Isso é que conta, beleza? Bem rapidinho. Eu fiz ETB, eu comecei na ETB, eu comecei com o curso técnico, porque eu queria ganhar um dinheiro formatando um computador. Quando eu entrei para fazer ciência da computação, eu já sabia muito mais do que todo mundo que estava ali, porque eu tinha visto lá dentro do computador aquilo lá que o professor está falando, meu amigo. Você já está começando na frente. Então, já esteja motivado, porque quando chegar nas partes lá teóricas, você já viu, você meteu a mão, você sabe como que a coisa já está funcionando ali. Isso vai mudar já para você, já desde agora. Então, eu só queria dar esse add-on aí, falaria muito mais, aí eu vou passar para os amigos aqui. Deixa eu só fazer contar uma historinha aqui na importância do fazer. Mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fui entrevistar um menino que ele tinha acabado de completar 17 anos. E assim, os meus gerentes sempre querem me matar pelo menos uma vez por mês. E principalmente quando envolve processo seletivo. Eu fui entrevistar um moleque que ele tinha 17 anos, tinha acabado de concluir o ensino, ele ia concluir ainda o ensino médio. E ele era de Cuiabá. Eu, na entrevista, falei assim, cara, já fiz um software. Como é que foi isso? Cara, eu vi que eles estavam passando uma máquina no terreno aqui, que é o modo uma rua de chão batido e tal, e eles limparam o terreno e montaram um estacionamento. E aí eu vi que o cara ficava com uma pranchetinha anotando as coisas, eu fiz um sistema, cara, que era uma coisa simples, ele simplesmente entrava lá, botava a placa do carro, apertava um botão para marcar a hora de entrada, ele apertava um outro botão, marcava a hora de saída, ele calculava o valor e o cara sabia quanto podia cobrar. Eu falei, cara, está contratado. Ele falou assim, não, mas você não quer ver o código? Não precisa. Porque um garoto de 17 anos dificilmente ia fazer um código que ia me chamar muito a atenção. Mas o que me chamou a atenção foi a atitude dele, de ir lá e fazer. E a gente prega muito isso aqui. Ele foi lá e fez. Ele aprendeu o desenvolvimento fazendo um sisteminha para o cara que estava lá no estacionamento, que nem pediu, não era cliente dele. E tanta gente está aí hoje, como é que eu começo? Eu não tenho oportunidade. Crie as suas oportunidades. Crie. Se você, cara, é um investimento, você pegar e fazer hoje um software para alguém que não pode pagar, pode ser um investimento já na tua carreira. Você não vai fazer um software gigante, mas você já vai ter alguma coisa para colocar lá no teu Git, para mostrar para um cara como eu que estiver entrevistando na hora de um processo seletivo, cara, eu fiz. Eu fui lá e fiz. E galera, ninguém sabe que você fez de graça. Tá certo? Quem disse que você precisa dizer que você fez de graça? Só quero dar um próprio depoimento meu. No ano 2000, ontem eu falei isso na minha palestra, o Bruno também. Eu saí de Cuiabá, no Mato Grosso, e fui para São Paulo fazer uma entrevista. E eu trabalhava, na época, era tipo Internet Developer. Mas não trabalhava com Java. E eu queria trabalhar com Java, numa empresa em São Paulo. Falei, caramba, está todo mundo trabalhando com Java lá, quero muito isso.
Só que, em Cuiabá, eu comecei a estudar Java, já tinha lido livros e tal, mas na empresa que eu trabalhava, eu não tinha conseguido convencer eles a usar Java, porque na Java ainda eles não enxergavam valor. Aí, na época, eu já mexia com Linux, e um negócio que eu comecei a estudar por conta própria era um negócio chamado Linux Terminal Server Project. O que é isso? Basicamente, você tem uma CPU e você poder conectar vários monitores nele, com diferentes teclados e mouses, e você ter um grande computador e várias pessoas utilizando ele. É como se fosse um mainframe, fazendo uma analogia grosseira. Porque naquela época, os computadores eram caros ainda. Então, tinham pessoas que não tinham... numa casa, mais de uma pessoa queria usar o computador, mas só tinha um computador. Então, eu estava estudando, tem um projeto open source, que eu não sei se está ativo ainda, chamado Linux Terminal Server Project. Eu estava estudando esse negócio e fiz funcionar na minha casa com uma CPU, 2 monitores, 2 teclados e 2 mouses. Eu achei isso muito legal, porque eu comecei a querer vender essa ideia, tipo, como um freelancer. Aí eu fui para essa entrevista lá em São Paulo. Aí fiz uma entrevista técnica de Java, era para ser programador Java. Então eu fiz a entrevista técnica em Java, o cara conversou, não sei o quê, um gerente lá, entrevista técnica, não sei o quê. Aí quando veio o diretor para dar a palavra final, aí ele perguntou, essa aqui é a questão, o que mais que você faz? Aí eu falei desse Linux Terminal Server Project, tipo, nada a ver com o negócio, com o trabalho. Aí ele se interessou com a ideia. Aí começamos a conversar, ele também já tinha um background, um conhecimento de Linux e dessa questão de fazer várias pessoas tentar aproveitar o máximo de computação do computador. E aí a gente ficou trocando ideia, ele se interessou nisso, acabei sendo contratado. Obviamente, pelas qualificações em Java, mas eu acho que no final das contas, que nem o Bruno e o Paulo falou, faça alguma coisa que não precisa ser necessariamente ligado ao objetivo final, mas que vai mostrar o quê? Sua postura e a tua dedicação em fazer algo, o teu engajamento em fazer alguma coisa. Eu acho que isso aí conta muito mais. Eu lembro que quando eu fazia entrevistava pessoas para vir na minha equipe, eu já tinha um formulário técnico para fazer as perguntas. As perguntas técnicas convencionais. Entende disso, classe isso, classe aquilo, tal. Eu lembro que em 2007 eu estava entrevistando uma pessoa que tinha acabado de se formar. Aí eu fiz as perguntas, o cara falou, meu primeiro emprego, não manjo muito, tal. Aí eu terminou a entrevista, ele falou, você tem mais alguma coisa para perguntar? Eu falei, não. Aí o que o cara fez? Ele já tinha preparado, então deixa eu falar alguma coisa aqui de mim. Aí ele veio e falou as coisas que ele fez, que ele estudou, as pessoas que ele ajudou. Então isso para mim, como entrevistador na época, fez uma grande diferença. Então, muita coisa é a sua postura, do que você está fazendo, para você crescer na sua própria carreira pessoal e profissional. Beleza? Rapidinho, só mais uma experiência também. E talvez isso seja um pouquinho contraditório com o que eu falei, o que os dois amigos falaram aqui também na palestra, que a gente falou que aprender conceito é muito importante para a gente conseguir crescer na carreira. E aprender conceito foi uma coisa que me ajudou a me tornar um pleno, um sênior, um consultor, mas não me ajudou não fez com que eu me tornasse um júnior. Meu primeiro emprego, as pessoas queriam alguém que soubesse Hibernate, que soubesse usar CDI em Java. Então, assim, naquele momento, para resolver o problema daquela pessoa que estava me contratando, era aquilo que ela queria que eu soubesse. Então, assim, eu não sabia o que era o RM, o que era injeção de dependência. O que eu tive que saber ali naquele momento foi framework. E eu não estou falando para você estudar só framework, mas naquele momento, para o meu primeiro emprego, foi o que me ajudou muito. E é claro que depois o que fez eu crescer foi conhecer os conceitos. A gente, inclusive, tem uma pergunta específica disso. O cara perguntou conceitos ou framework, né? Então você respondeu a pergunta dele. Tem mais uma pergunta. Pessoal, quem tiver pergunta, né? Ela que está ali passando o microfone, levanta a mão, pega a atenção dela que ela vai passando. Fala aí, meu. Bora lá. Beleza. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Muito obrigado pelas palestras. Parabéns, vocês são pessoas assim muito inspiradoras. E eu estou aqui no 7º semestre de engenharia de software. Consegui meu estágio. E eu sempre tive o sonho de trabalhar na Google, ou então em alguma grande empresa, né, de TI. E eu gostaria de saber o que seria necessário, além só dos estudos, né? E é isso.
Olha, não. Assim, a gente tem várias pessoas aqui trabalhando no Red Hat, tá certo, né? Você foi falar da Google, você poderia dizer assim, pô, sempre meu sonho sempre foi trabalhar no Red Hat, tá certo? Né? Eu sei que é maravilhoso, mas você perdeu a chance de falar todo mundo, nossa, que legal, vou te dar a dica, entendeu? Porque ninguém perdeu a chance agora, né? Oi? Não, eu tô falando isso, é brincadeira, mas é sério, tá certo? Pessoal, todo mundo aqui falou de uma forma ou de outra a importância do networking, tá certo? Então, se você quer ser chamado, você quer trabalhar num grande projeto, quer se chamar, né? O que você faz? Você precisa se apresentar como uma pessoa interessante para a pessoa com quem está falando. Eu estou brincando com você, mas é muito sério, porque você sabe, eu apresentei essa galera aqui, você sabe que as 4 pessoas aqui nesse grupo que trabalham numa empresa grande, trabalham na Red Hat, e a Kim trabalha na Ambev. Tá certo? Né? Então, você falou do Google. Tá certo? Ou seja, né, você falou o quê? Olha, galera, eu não quero fazer nada para vocês. Tá certo? Entende? Eu tô brincando e colocando você no spot, mas é verdade, meu. Tá certo? Porque assim, a maneira de você atrair atenção para você, né? Por exemplo, eu estava falando com um garoto aqui ainda agora, que ele veio, não, Bruno, olha, deixa eu te mostrar um negócio aqui que você tem que aprender, você está errado, você não sei o quê. E aí eu falei, cara, calma, meu, você nem me conhece direito, meu, você está falando que eu estou errado. Aí ele falou assim, não, ó, tá aqui o meu contato, você entrar em contato comigo. Tá certo? Isso, meu, é o oposto do que a gente quer. Você quer entrar aqui e falar assim, meu, como é que eu posso te ajudar? Tá certo? Né? Você se coloca a serviço das pessoas. E é assim que você vai entrar no Google. É assim que você vai entrar no Red Hat. É assim que você vai entrar na NASA. É assim que você vai entrar em Disney. Eu tenho um mentorado meu que um dia ele falou para mim assim, Bruno, o maior sonho da minha vida é trabalhar na Disney. Aí eu falei assim, é mesmo? Tem certeza ou é um sonho de criança? Porque às vezes é, né? Não é certo? Às vezes é. Então assim, não, é um sonho de verdade. Beleza, então vamos começar a trabalhar na Disney hoje? Aí eu sentei com ele, abri a página de open source da Disney. Cara, só projeto massa. Eu falei, caraca, eu também quero trabalhar na Disney agora. Tá certo? E aí, eu falei para ele assim, meu, você quer realmente trabalhar na Disney? Você pode começar a trabalhar em qualquer um desses projetos, se colocar à disposição dessas pessoas, agora, hoje, já. Por quê? Porque assim que eles perceberem, assim que eles quiserem contratar alguém, eles vão procurar quem? Vão procurar quem já trabalha com eles, meu. Por que eles vão procurar um cara, fazer uma entrevista com alguém, se já tem um cara que trabalha com eles agora? Tá certo? Então, e aí, no final das contas, ele começou a fazer uns projetos da Disney de fato, mas ele falou assim, meu, sabe uma coisa que eu percebi quando comecei a fazer essas coisas? É que eu adoro a empresa que eu trabalho. Eu adoro fazer o que eu faço. Acabei de me tocar que trabalhar na Disney não é meu sonho. Beleza, só isso já foi importante. O cara passou a vida inteira reclamando da empresa onde ele estava, e aí de repente ele se tocou, pô, mas eu adoro aqui. Mudou a mentalidade e o cara está crescendo na empresa dele. Entende? Então assim, estou só colocando isso, voltando aqui na história, meu, se coloca a serviço. Tá certo? Se coloca a serviço. A pergunta não é como é que eu trabalho no Google, galera, vocês são da Red Hat, eu adoraria trabalhar em empresas como assim. O que eu posso fazer para ajudar a Red Hat? Aí você tinha 4 pessoas da Red Hat que iam estar brigando pelo microfone para te dar dica. Você, entendeu? Se coloca a serviço das pessoas, galera, porque isso vai mudar a sua vida. Falando um pouquinho dessa história aí do network, contar uma história com esse camarada aqui do lado. Eu estava na... Você conhece o TDC? TDC é o maior evento de desenvolvedores do país. E aí, eu fiz aquela famosa carreira TDC. Eu comecei como voluntário, no evento seguinte eu era palestrante, eu fui palestrar em mais um evento, e o Bruno já me via pelo evento, estava sempre na sala de mentoria com ele, trocava uma ideia, fazia umas perguntas. E aí eu cheguei nesse segundo evento que eu estava palestrando, eu entrei na mentoria e falei, Bruno, ele sempre com aquela pergunta, o que está faltando aí para você? O que deixaria você feliz? O que falta para destravar a tua carreira? Falei, Bruno, eu queria saber o que eu preciso para ser coordenador do TDC.
E aí ele virou para mim e falou assim, eu só precisava saber que você queria. Na edição seguinte eu já fui coordenador e sou coordenador do TDC com muito orgulho, já pelo 3º ano, que eu coordeno todas as edições do TDC, já fiz mentoria, já dei a mentoria no TDC, né, quando o Bruno teve alguma indisponibilidade, e hoje eu faço parte do comitê técnico do TDC. Então, a importância aí do network e, como o Bruno falou, de você se colocar à disposição. A hora que ele falou para mim que ele só precisava saber que eu queria, aquilo deu um estouro assim na minha mente. Tem um problema, velho, que eu queria te decepcionar, não queria te decepcionar, mas ontem o Bruno falou uma coisa que é muito real. A tua vaga não está pública. A vaga que você está procurando no Google, no Red Hat, primeiro, ela vai para o amigo de quem está lá dentro. Verdade ou mentira? Não tem indicação? Cara, olha só, dentro da Red Hat, por exemplo, apesar de que você não quer entrar na Red Hat, mas tudo bem, eu estou falando para quem quer, né? Lá existe um sistema de recomendação. Então, por exemplo, existem pessoas que estão começando agora e eles chegam, Karina, queria trabalhar como engenheiro, não sei o que. Eu falo, cara, olha aqui essa vaga, olha as coisas que precisa. Tem muita coisa para você estudar, né? Só que, se você se aplicar com a minha recomendação, ou se você for direto pelo site, quem vai por recomendação, geralmente, costuma ter um pezinho a mais, sabe? Então, assim, a questão do network não é brincadeira. Dentro da Red Hat, eu assumi a única vaga que existia no mundo, só tinha uma vaga, uma pessoa que fazia o que eu faço para os produtos que eu trabalhava, e foi indicação interna. Eu passei por uma entrevista com pessoas, só que elas já me conheciam, então foi muito fácil. A vaga nem abriu. Então, assim, muitas vagas abrem, e essas vagas geralmente, por que eu estou te falando isso? Se você for lá no site Red Hat, não, mas se o seu amigo for lá no site Red Hat Jobs, você vai ver as vagas lá, você, caraca, essa aqui é massa. Só que você não tem networking. Então, aproveita o evento, beleza? Essa é a dica que eu dou. Várias dessas grandes empresas que foram mencionadas aí, Google, Red Hat, IBM, elas têm algumas portas de entrada. Uma delas são geralmente as vagas publicadas nos sites. Mas elas têm, por exemplo, o Google, não sei se você já ouviu falar, ele tem o Google Summer of Code. Uma vez por ano, eles, no verão lá norte-americano, eles abrem uma temporada de pessoas, estudantes em universidades, que eles escolhem algum projeto open source para fazer alguma contribuição, uma funcionalidade, corrigir algum bug, escrever documentação. Você pode fazer um cadastro lá e, se você for selecionado, aí você vai trabalhar, não sei, às vezes é 1 mês, 2 meses, e aí nesse tempo você pode mostrar a tua reputação, do que você é capaz. Então, existem várias organizações vinculadas a open source, acredito que a Free Software Foundation, a própria Red Hat ela tem, geralmente uma vez por ano, eles abrem um período para projetos open source que precisam ter colaboração e uma espécie de patrocínio para corrigir algumas funcionalidades ou implementar novas funcionalidades. Então, recentemente eu vi na própria Red Hat, se você quer trabalhar, por exemplo, não vamos falar de Java, vamos falar X11, GNOME, KDE, o próprio kernel do Linux. Vamos supor que vocês têm interesse em trabalhar nessa parte. Então, só que a grande vantagem de você participar de um programa desse é que você vai ter uma mentoria. Você apenas não faz o cadastro lá e tá aqui o código, faz aí. Geralmente vai ter uma pessoa, um mentor, que vai te orientar o que você deve fazer, por onde começar, se a tua solução está muito complexa, se está fácil, então ele vai te ajudar nisso. Então, dá uma procurada, Google Summer of Code e outras organizações. Aqui, como eu não estou envolvido com isso, eu não consigo te falar todas. Mas, com certeza, se você pesquisar, pelo menos o Google Summer of Code, ele vai te dizer. O da Red Hat, ela abriu esse ano, só que eu não lembro o nome dela. Mas ele é vinculado à Universidade de Boston. Mas ela é aberta a qualquer universidade do mundo. Eu sei que tem que ter um cadastro lá. Não é qualquer universidade, mas ela pode se candidatar. Por exemplo, a Universidade de Brasília não faz parte, mas ela pode se candidatar. Aí os alunos que estão no curso de Ciência da Computação e Engenharia da Computação, uma vez vinculados na Universidade de Boston, eles podem participar disso.
Um outro ponto mais prático, tem alguns sites que eles fazem torneio de programação online. Eu não lembro agora o nome, mas eu já participei há muito tempo atrás. Tipo, ele dá um algoritmo, dá um problema para resolver e no dia tal você tem que abrir uma IDE no próprio site deles e meter o código lá. Aí tem um ranking e à medida que você vai avançando, vai pontuando lá, depois de um tempo, depois que termina a temporada, você vai ter uma reputação em pontos lá, que isso vai acabar colaborando em algum programa de internship, coisas assim. Então, tenta olhar para isso. Tentar te salvar um pouco da Red Hat, tá? Mas vamos lá. E até dando uma ponte da pergunta anterior. Ademar, né? Cara, network. Tá? Eu tive ontem dando a palestra de como juntar várias tecnologias usando de uma maneira que pudesse integrar uma a outra, usando de uma maneira que fosse viável e barata, né? Parte desse código foi por network, porque eu colaborei com códigos de pessoas lá fora, que eles lembraram, pô, eu fiz um negócio novo aqui, vê aí o que você acha. Pode usar para você se você precisar. Ajudava, mandava de volta e estava lá. Então, assim, se você não está querendo almejar num lugar que está distante da sua realidade, você só vai chegar lá com network. Mostre-se, apareça para o mundo, apareça para o mercado. Alguém lá dentro vai lembrar de você em algum momento. Pô, teve aquele cara que me ajudou uma vez aqui, eu acho que ele vai preencher bem essa vaga. Deixa eu ver se eu tenho um contato dele aqui. Opa, vou trocar com ele e vou ver o que dá. Você topa? Então, de repente, é uma oportunidade. Tá? Agora, o caminho que vai traçar é você. E não tenha medo de mostrar seu código para ninguém. Você só vai aprender rápido desse jeito. Tá? Vai errar, vai falhar, o cara vai corrigir e você vai ter aprendizado. E você vai ter acesso a novos códigos. E aí é a importância do open source. E network não é só evento, não. Você pode estar lá na tua casa, no meio da pandemia, e pode fazer networking. O cara que virou o community lead, a pessoa mais importante de um dos meus projetos, ele foi encontrado porque ele era o maior contribuidor open source, sem trabalhar na Red Hat. Ele saiu de lá, a gente falou, caraca, velho, esse bicho aqui manja. Ele entrou para a Red, virou, foi para o topo, ele era o número 1. Meritocracia dentro do open source existe muito. Então, você não precisa sair de casa também para fazer network. Só para fechar, eu acho, para talvez provocar aí uma reflexãozinha para você, é o porquê que você está querendo ir para o Google. Porque assim, quando você fala que é ir para o Google, eu consigo pensar, cara, desde o Kubernetes, no Gmail, IoT, inteligência artificial, assim, cara, quando você fala Google, eu consigo pensar em, no mínimo, todas as tecnologias que existem. E talvez até algumas que não existem ainda, que eles estão inventando lá dentro agora. Então, assim, é importante você entender se o Google tem aquilo que está alinhado com o que você quer fazer e se você sabe o que é isso que você quer fazer. Se você entrar hoje no site da Red Hat, você vai... o amigo dele... Cara, vai ter 200 vagas, vai ter 500, vai ter 1000 vagas, sei lá quantas vagas tem abertas. Só que provavelmente dessas 1000, 998 vagas não vão te interessar, porque vão ser coisas que talvez você não quer fazer, sabe, que não tem alinhamento com você. Então acho que é importante ser, eu não sei exatamente que momento da carreira você está, se isso já está muito bem definido para você ou não, mas é importante isso estar definido para você conseguir casar isso com a ideia de, pô, eu quero trabalhar no Google e eu quero fazer isso aqui e eu consigo juntar essas duas coisas. Eu vou ter que falar um pouquinho sobre contratação, tá certo? Porque a Karina puxou o assunto e eu acho que é muito importante, porque é uma coisa que me dói demais. Eu, inclusive, escrevi um livro chamado Best Developer Job para explicar essa situação. E a grande verdade é que a Karina tem toda a razão em gênero, número e grau. Se você tem uma indicação, isso faz uma diferença muito grande. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa mais específica que ela falou, que é a sua vaga não existe. Galera, as pesquisas mostram que até 75% das vagas estão no que a gente chama no hidden job market, o mercado de empregos escondido. O que é o mercado de emprego escondido? É o seguinte, o Paulo, que é gerente na Ambev Tech, tá certo? Ele fala assim, caracoles, a gente precisa aumentar nosso time. Ele sabe disso.
é a única pessoa da Ambev Tech que sabe disso. Tá certo? E ele faz o quê? Ele não vai no site da Ambev Tech e coloca a vaga. Ele fala para o Rinaldo, que trabalha com ele, fala assim, Rinaldo, você conhece alguém? Tá certo? Aí o Rinaldo fala assim, putz, não conheço ninguém nesse momento. Deixa eu ligar para a Karina, que é uma pessoa que eu já trabalhei no passado, e ver se ela conhece alguém. A Karina fala assim, putz, eu não tenho ninguém agora, mas nesse assunto aí de inteligência artificial, eu dei palestra com o Renato, tá certo? O Renato tem certeza que conhece alguém. Aí o Renato fala assim, cara, eu conheço o Cláudio. E aí o Cláudio fala com o Paulo, tá certo? E o Cláudio fala assim, pô, cara, que vaga massa, eu quero. Essa vaga não vai aparecer em lugar nenhum, meu. Não vai aparecer no site, não vai aparecer no jornal, não vai aparecer em lugar nenhum, não vai ter concorrente para o Cláudio. Tá certo? O Cláudio aceitou e está valendo. Agora, que vaga que vai para o jornal? Tá certo? O Cláudio foi lá e viu a vaga e falou, cara, que coisa chata, não quero fazer. Ou, nossa, que salário baixo, não me interessa. Nossa, tem que trabalhar dentro do escritório, não quero. As vagas que o Cláudio não quis, que a Karina não quis, que o Renato não quis, que o André não quis, que o Rinaldo não quis, a gente tem que achar de alguma forma alguém que a gente coloca no site. Tá certo? Então, 75% das vagas estão no Hidden Job Market. Mas pior ainda, para a vaga que você quer, que é aquela vaga massa, que paga bem, que é tecnologia legal, que é coisa bacana, essa vaga é 90% delas que não aparecem. Entendeu? Então, a história, eu não gosto de falar de empresa, a Karina até já falou do Red Hat, mas eu não gosto muito de falar de empresa, não. Mas eu posso falar da Sun, que não existe mais. Tá certo? Eu, quando entrei para trabalhar na Sun, eu passei 4 meses negociando com a Sun. 4 meses. Eles não queriam pagar o salário que eu queria. Oi? Não, passei 4 meses negociando. Eles não queriam pagar o salário que eu queria. Eles queriam que eu trabalhasse para a Sun Brasil, eu não queria trabalhar para a Sun Brasil. Eu não queria ser funcionário, eu queria ser consultor. Tá certo? Passei 4 meses negociando com eles. Tá certo? Aí a gente teve que acertar. A minha futura chefe, ela conseguiu que 2 equipes da Sun se juntassem para me contratar. Porque o meu salário era alto demais para uma equipe só. Ela conseguiu que eu ia ter que me reportar para o Brasil só para poder receber o salário. Mas ela conseguiu que eu só me reportaria direto para ela, sem ninguém no meio. E aí ela não conseguiu que eu fosse consultor. Eu falei assim, ó, Bruno, mas os consultores não tem jeito. Você vai ter que ser funcionário. Aí a gente chegou no acordo. 4 meses. Aí ela, beleza, tudo bem. Isso era uma terça-feira. Na quarta-feira ela falou assim, Bruno, olha, a gente queria que você viajasse para cá, para Praga, tá certo? Para você conhecer a equipe toda. Você pode viajar hoje, né? Que a gente vai começar a reunião amanhã. Eu falei assim, hoje não dá, tá certo? Mas eu posso viajar amanhã, né? Aí, no dia seguinte, de manhã cedo, ela me ligou e falou assim, Bruno, quero que vocês ouçam isso, galera. É importante, né? Bem, presta atenção. No dia seguinte, ela me ligou e falou assim, Bruno, a gente acabou de colocar a sua vaga no site de RH. Você pode, por favor, submeter o seu currículo? Vocês ouviram o que eu falei, né? Tá certo? Agora, vou dizer uma coisa para vocês. A vaga em questão era para ser o Community Manager do NetBeans. Na época, o maior e mais importante projeto open source da Sun. Tá certo? Quantas pessoas vocês acham que submeteram para essa vaga? Tá certo? Eu tenho amigos meus que me ligaram, dizendo, Bruno, olha que vaga massa na Sun, você acha que se eu submeter o currículo eu tenho chance? Eu tenho amigos meus que me ligaram e falaram assim, Bruno, você viu a vaga que a Sun colocou no site? É a sua cara, você devia aplicar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. E, cara, pessoas fantásticas submeteram, com certeza. Porque me falaram que submeteram. Tá certo? Agora, desses currículos que submeteram, quantos currículos foram lidos pela minha chefe? Nenhum. Nem mesmo o meu. Eu já tinha aceito a vaga, galera. Eu já tinha negociado o salário. Eu já estava viajando para Praga para encontrar o time. Certo? Galera, esse é
o Hidden Job Market. Ok? E eu estou contando da Sun porque a Sun não existe mais. Mas eu garanto para vocês, 100% das empresas fazem isso. Elas podem não falar. Por quê? Porque tem política, porque tem o RH, porque tem não sei o que, tem não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a verdade é que depois que a pessoa achou quem ele quer contratar, achou a pessoa ideal, ele faz o quê? Ele vai no RH e fala assim, olha meu, eu acabei de achar a pessoa que eu quero. Faz o processo. E qual é o processo de RH? Abrir a vaga no site. Ah, Bruno, mas isso aí, cara, você era um cara mega top, para uma vaga mega top. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Também na Sun, só gosto de contar da Sun porque a Sun já não existe. Quando eu comecei a trabalhar na Sun, eu comecei a trabalhar na Sun como estagiário. Na primeira vez que trabalhei na Sun, que isso já era a segunda vez, né? Na primeira vez que trabalhei na Sun, eu entrei no emprego de estagiário, certo? E para a vaga de estagiário, eu estava em Curitiba, o telefone tocou, e eu atendi o telefone e a voz do outro lado disse, Bruno, o Newton Guedes da Sun está procurando um estagiário, e ele disse que se você quiser, a vaga é sua. Certo? Essa vaga de estagiário da Sun, o Newton não falou comigo, não me entrevistou. Tá certo? Eu comecei na Sun direto, sem entrevista. Essa vaga de estagiário foi preenchida antes de aparecer na internet. Certo? Então, estou contando tudo isso, galera, que eu acho importante que você entenda. Se você não é a pessoa que é lembrada para a vaga, você já perdeu. Certo? Você já perdeu. Então, vou falar de novo, que eu já repeti muitas vezes aqui. Se você compartilha o que você sabe, outras pessoas sabem o que você sabe e confiam em você em relação ao que você sabe. E quando elas precisam aquilo que você sabe, elas ligam para você e não para a Karina. Elas ligam para você e não para o Cláudio. Elas ligam para você e não para o Bruno. Entendeu? Ou seja, quer trabalhar aonde você quiser, começa a aparecer no mercado. Certo? Mas, Bruno, eu não sei nada. Como é que eu vou aparecer no mercado? Essa é uma outra questão. Primeiramente, boa noite. Eu queria perguntar sobre uma dúvida que eu ando tendo recentemente. Assim como a Karina, também sou cria da ETB. Então, desde os meus 14, 15 anos eu venho desenvolvendo tanto jogos quanto software. E eu sempre tive uma dúvida. Quando que a gente para de pensar no coração e começa a pensar no direito? Porque, por exemplo, carreira de desenvolvedor de jogos no Brasil não paga bem e você vive de freela. Mas freela não paga boleto no final das contas. Então... eu fico chateado com isso. A pergunta dele é, quando eu paro de pensar no coração e começo a pensar no dinheiro? Tá certo? Vou falar uma coisa para você. Meu primeiro emprego da Sun, eu fui estagiário e fui incentivado. Um belo dia, a minha esposa sentou comigo e falou assim, Bruno, senta aqui comigo. Isso aqui é o valor do seu relatório de despesas. Certo? Das viagens que você faz. Isso aqui é o valor do seu salário que você ganha. Percebe um problema? Certo? Percebe um problema? Que o maior está no lugar errado? Tá certo? A minha pergunta para você é o seguinte. Eu cuidar da minha família é pensar no coração ou pensar no dinheiro? Oi? No coração. Não, meu. Não tem diferença. Okay. Tá certo? Para de achar que pensar no dinheiro é errado. Você pensa no que faz sentido para você e pensar na sua família. Pergunta para essa galera que tem filho aqui. Pergunta se qualquer uma das pessoas que tem filho está disposto a ir trabalhar ganhando pouco só porque é uma coisa massa. Eu tive um cara, um mentorado meu, que chorou no telefone. Chorou no telefone. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta simples para ele. Ele falou para mim assim, não, Bruno, eu não me importo com dinheiro. Uma pessoa que todos vocês conhecem aqui. Não me importo com dinheiro. Tá certo? Eu, inclusive, aceitei trabalhar no emprego que paga menos para fazer coisa legal. Eu falei assim,
E o que a sua família achou disso? Aí ele falou assim, eu tive que tirar minha filha da escola que ela estudava. Aí eu falei assim, puxa, que mal, hein? Só isso? Ele falou assim, não, a gente teve que se mudar para um lugar mais perigoso no Rio de Janeiro. Ele falou assim para mim, Bruno, eu estou conversando com você sobre dinheiro aqui, mas eu estou falando baixinho, que os meus vizinhos não podem ouvir eu falar de dinheiro. Esse cara chorou no telefone, um cara gigante, adulto, chorou no telefone. Por quê? Galera, não existe isso de pensar no coração, no dinheiro. É uma coisa só, é a sua vida. Beleza? Boa noite. Eu cheguei mais no final, mas só falar um pouco da minha trajetória. Eu fiz engenharia mecatrônica, só que não concluí o curso, então já trabalhei com alguns projetos de pesquisa, já fiz estágio. E também, só que eu tenho alguns outros conhecimentos paralelos da engenharia, no caso design, mas essa parte também de jogos que ele estava falando. E assim, a minha pergunta eu não tenho experiência de contrato no mercado de trabalho, né? No meu caso, só tenho experiência com projetos de pesquisa vinculado à universidade mesmo e também estágio. Qual seria a melhor forma que eu posso, de repente, um processo seletivo, participar de um processo seletivo específico para uma vaga, por exemplo, de Docker, sei lá, Kubernetes, que eu entendo um pouco, já sei trabalhar com isso, mas também que eu possa mostrar outras habilidades que eu tenho, tipo modelagem 3D, e que de repente dentro da empresa eu consigo transitar entre áreas diferentes. Ou no caso, como vocês devem ser muito, muito especialistas em alguns temas bem específicos, vocês acham que isso é uma coisa boa ou ruim? Que tipo assim, mostra aquela visão, a pessoa sabe um pouco de tudo, mas não sabe nada. Isso é mais enriquecedor ou atrapalha? Tem uma pergunta, será que a pessoa que sabe de muita coisa, será que ela realmente não sabe nada? Eu vi o livro aqui, eu acho que foi o Rinaldo, não foi, da Jornada Java? Fiquei pensando que devia ter trazido também o livro que eu escrevi, porque eu sou coordenador de engenharia de software, mas eu fui autor, escrevi o livro de RH ágil. Então, aí tem aquela questão que a gente fala muito, né, entre generalista e especialista. Eu me considero generalista porque eu estou disposto a resolver qualquer problema que a empresa tenha, em qualquer das áreas. Então, eu resolvo muito mais problemas de engenharia de software, muito mais problemas de delivery do que problemas de RH. Mas eu contribuo nos processos seletivos, eu contribuo quando vem representar a empresa nos eventos, então eu contribuo com o time de reputação. Então eu estou presente em várias áreas da empresa que não estão ligadas somente a software. E isso é altamente enriquecedor para mim como ser humano e como profissional. A gente tem um ciclo de avaliação e eu conversei com minha gerente e falei, olha só, para esse ciclo de avaliação eu já sei o que meu time pensa de mim, eu já passei por outros ciclos. Eu vou encaminhar essa avaliação para várias pessoas de várias outras áreas da empresa, para saber como que a empresa me avalia como um todo, como eu sou visto em outros setores da empresa. Isso vai para time de reputação, vai para time de gente, isso vai para time de marketing. Então, assim, você ser um generalista, você está disposto a colaborar, a atuar, a resolver problemas de várias áreas da empresa. Para mim, só tem vantagem para a empresa que me contrata, eles também entendem assim. Como é seu nome mesmo? Priscila, vou te dar uma dica prática. Você vai chegar em casa. Se você não sabe o que é Git, você vai pesquisar. Você vai ver o Git. Você vai entrar lá no GitHub. Você vai criar uma conta. Você vai pegar um projeto seu. Você vai documentar. Você vai aprender o que é Markdown. Vai criar uma documentação bem bonitinha. Você vai botar lá o teu projeto lá de modelagem 3D. Beleza. Quando você for fazer a próxima entrevista, o cara vai pedir lá, eu quero que você saiba Spring Boot, sei lá o que. Tu vai criar o projeto, antes da entrevista. Tu vai criar o projeto já, não sei, estuda, entrevista. Cria o projeto, tudo, documenta, bota no GitHub. Mas o cara não pediu. Você vai levar o notebook, leva no pendrive o zip. Quando chegar lá, falei isso para uma pessoa. Quando chegou lá, o cara perguntou, você sabe isso? Então, olha aqui o projeto.
Entrou. Entrou. Então, assim, você já vai mostrar. Os caras falaram, cara, você tem que mostrar, tá, não sei o quê, mas isso é dica prática. Ele perguntou de empresa grande. Eu tenho outro cara que foi um dos meus primeiros mentores. Ele sempre fazia isso, eu nunca entendi o porquê, né? Eu estava no comecinho da carreira e ele sempre versionava tudo, contribuía. Ele foi chamado para trabalhar na Globo e ele trabalhava numa startup. Foi chamado para a Globo, se mudou para o Rio. Continuou aumentando o escopo de projetos open source, ele foi chamado para trabalhar no Spotify, lá na Suécia. E ele não procurou, ele foi procurado, só porque viram no GitHub. Então, é só entrar lá e começar. Você tinha comentado, você mencionou duas coisas que eu achei interessante. Kubernetes e modelagem 3D. Não, eu acho que tem tudo a ver. Porque se você pensar Kubernetes, ele é uma ideia de você inicializar máquinas virtuais, digamos assim, aumentar a capacidade de processamento sob demanda. Então, se você pegar a modelagem 3D, eu já estou pensando em filme, animação, então, quer dizer, renderização. Isso tudo é processamento matemático. Se a gente observa, eu já li, não estou na área, mas eu já li artigos que lá nos estúdios, nos grandes estúdios, eles utilizam massivamente Linux para fazer a renderização de filme. Então, o artista, ele tem na parte dele cenas, né, de poucos segundos. Mas no final das contas, eles mandam isso, jobs, para um grande servidor para eles fazer a renderização do filme inteiro. Então, se você pensar numa forma de como fazer uma renderização usando Kubernetes, e com certeza deve ter algoritmos que são mais rápidos, outros são mais lentos, dependendo do tipo do que ele vai renderizar, se vai ter textura, se é 2D, 3D. Então, quer dizer, já tem uma gama de conhecimento aí, que eu acho que, se for na tua área, pode ser alguma coisa que você vai juntar o teu interesse técnico com o teu objetivo de ter mais experiência e, assim, colaborar, como a Karina falou, de você colocar isso... No momento que você já implementou uma solução, uma prova de conceito, pensa muito nisso, uma prova de conceito, que é um teste. E aí você pode abrir isso para outras pessoas interessadas para saber como é que vai, como que eles vão olhar, se isso foi legal, se foi disruptivo ou não, entendeu? Vou só te dar uma ponta. Na minha empresa, uma das partes que trabalho é a questão da modelagem 3D. Só que a empresa tem 2 pessoas para desenvolver. E tem a inteligência artificial por trás. O trabalho foi o quê? Ensinar a inteligência artificial a modelar. A partir de reconhecimento de imagem. Reconhece um objeto, calcula todas as faces dela, os ângulos da face e faz modelagem por face. Ontem eu pude mostrar aqui no computador para o Bruno, acabei esquecendo durante a palestra de mostrar. Eu estou trabalhando com física de partículas, onde quando você conversa através de IA com a realidade aumentada, ela reconhece o que você quer e modela o objeto a partir de coordenadas matemáticas. São várias áreas que podem se convergir. Tá? A criatividade é sua. Se o mercado não tem, faça o mercado precisar disso. Pessoal, a gente vai encerrar aqui agora, que já acabou o nosso tempo. O palco principal vai começar o encerramento. E a gente não vai conseguir mais falar nada aqui por causa do som. Mas todos nós continuamos aqui. Se você tiver alguma dúvida, vem falar com a gente. Eu queria convidar vocês, estou dando de presente para vocês o meu livro, Best Developer Year, que é o livro feito para te ajudar a você construir o melhor ano da sua carreira. Tá certo? É um livro curtinho, só com perguntas que você precisa fazer para você mesmo, para construir o melhor ano da sua carreira. Então aproveita agora, tira a foto nesse QR Code, já entra, baixa o livro para você poder ter isso, tá certo? Eu queria pedir aqui, eu queria agradecer do fundo do coração todos os palestrantes aqui. Um amigo meu me disse uma vez que a coisa mais valiosa que você pode entregar para uma pessoa é o seu tempo, porque aqui você não pode recuperar. E todos os palestrantes aqui colocaram muito tempo de vocês. Todos eles vieram aqui, passaram muito tempo aqui na Campus Party, conversando e tudo mais. Queria agradecer a todos vocês. Mas eu também queria agradecer a cada um de vocês, porque vocês estiveram aqui com a gente
mesmo quando tinha outras coisas mais populares acontecendo, vocês ficaram aqui, porque para vocês crescer na sua carreira é fundamental. Então, queria agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado, Campus Party, pela oportunidade. Valeu, galera. Obrigado. Ah, peraí, ainda tem um prêmio aqui que a gente esqueceu de dar, peraí. Só para não perder o hábito, né? A gente vai entregar aqui o prêmio também para quem fez a primeira pergunta aí do dia. Então, vai para o nosso amigo aqui que vai... Hã? Ah, você perguntou onde estava o Bruno, tá certo. Então vai para o nosso amigo aqui. Dá passinho para cá, para você poder ficar aparecendo. Vai lá. Ah, agora sim, ó. Agora deu. Então, fala que é esse presente. cara, esse presente aqui, massa, é um growler da Ambev Tech, mega exclusivo, só os funcionários ganharam desse growler aqui. E aí eu consegui alguns aqui para trazer para Campus Party aqui. E vamos aqui para o nosso amigo aqui, ó. Aí é bom que faz aquela foto oficial, né? Entrega do prêmio. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Ô! Ô!